Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, através dos escritos do evangelista Mateus. Jesus encerra o seu sermão, o seu famoso sermão, o mais famoso dos sermões, o Sermão do Monte. Alguns chamam de Sermão da Montanha, mas não era uma montanha, era um monte. Né? E tem um outro sermão depois que é chamado Sermão da Planície. Jesus ensina sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, as leis do reino, as virtudes do reino, de como o servo de Deus deve se comportar nesta vida, neste mundo, em relação à sua fé, em relação à sua espiritualidade. E ele usa aqui a, a sabedoria como sendo algo necessário para a vida do cristão, mas algo a ser demonstrado de maneira prática. Ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e não praticar é o mesmo que construir uma casa sobre areia, sem alicerce, sem fundamento algum. Porque o vento, a chuva, a enxurrada, a tempestade vai derrubar aquela casa. Ao passo que construir uma casa sobre a rocha significa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e dispor-se a viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não basta ter ouvido ou memorizado a mensagem da salvação se a pessoa não estiver disposta a fazer da sua vida um instrumento de proclamação daquela verdade. E quando Jesus encerra o seu sermão, as multidões estavam grandemente impressionadas. Esse sermão aqui deu origem a inúmeras obras, a inúmeras obras. Nós temos vários livros aí dedicados só ao Sermão do Monte. Ou seja, ele é um recurso espiritual bastante interessante. Você pode dedicar-se à leitura da palavra de Deus e pode dedicar-se à leitura dos evangelhos e também especificamente a esse sermão ou a outros textos menores da Bíblia que contém uma mensagem muito abrangente e de caráter de natureza altamente edificante. Jesus termina o sermão, abençoa o povo e desce o monte. Quando Jesus desce o monte, parte daquela multidão segue Jesus acompanhando para ver o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Aí acontece acontece um evento que serve de exemplo para com tudo que Jesus disse, para com a natureza do Evangelho, para com o propósito de Deus, para qual seja a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Jesus declarou várias vezes, dizendo que ele veio principalmente para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não que ele não tivesse noção ou dimensão da natureza do seu ministério, ou do que se tornaria a fé nele. Não. Ele tinha propósitos específicos. E a maior dificuldade que ele teve foi realmente entre as ovelhas da casa de Israel, porque ele enfrentou resistência e muita resistência entre os deles, entre os seus. Né? E ao proclamar esse sermão, a apresentar a visão do evangelho da salvação, Jesus traz para si um grande número de pessoas, de homens e mulheres, que estavam perplexos com a maneira equivocada com que eles andavam vivendo e servindo a Deus. Jesus desce o monte e pretende seguir o seu caminho, parte da multidão o segue, o acompanha, e ocorre aqui um evento que tem por natureza, que tem por propósito para nós servir de exemplo sobre deixar claro, evidenciar qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus. Vamos à leitura aqui. É Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante aquele homem foi purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Vá, veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra o teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Depois tem um outro acontecimento, mas esse aqui
do leproso é o primeiro. Jesus não está apenas fazendo um discurso de para enriquecer a mente ou para entreter o povo. É a mensagem que salva. É a mensagem da salvação. É a mensagem que estimula a fé. É o dar ouvidos à palavra de Deus que cria espaço para o agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Esse homem acometido de lepra, essas versões ainda mantêm a palavra lepra. Eu não sei quanto tempo vai permanecer, porque no mundo de hoje as pessoas estão abandonando certas palavras, certas expressões, porque não as julgam convenientes. Eu não vejo nenhum problema com a palavra lepra. Hoje em dia falam mal de Hansen. Mas a doença é a mesma, os problemas são o mesmo, o transtorno é o mesmo, as dificuldades enfrentadas são as mesmas. Mudar o nome não simplificou em absolutamente nada a vida e nem resolveu os problemas das pessoas que adoecem. Vale sempre lembrar que a lepra ou o mal de Hansen é uma enfermidade facilmente diagnosticada e gratuitamente tratada, com 100% de eficácia. Num período de tratamento de alguns meses, é um período curto, com medicação gratuita, né, através de qualquer posto de saúde, aí a pessoa que pode procurar auxílio médico receberá o cuidado. Em 6 meses de tratamento a pessoa está curada, está livre dessa doença. Mas naqueles tempos, a pessoa dependia basicamente de um milagre, porque não havia medicação com a eficácia, né, para combater uma enfermidade dessa natureza. Havia uma medicina, mas uma medicina rudimentar, uma medicina limitada ao conhecimento da época e à produção farmacêutica da época. Diagnosticar a doença, os médicos sempre foram muito hábeis no diagnosticar. Agora, tratar a doença, isso nem sempre era possível. No caso da lepra, havia meios e métodos para diagnosticar essa doença, né? E o único tratamento era proteger os outros, né? O leproso, no caso de Israel, no caso dos judeus, o leproso ele era banido do convívio social. Ele era retirado da sua casa, da sua família, do seu vilarejo, né? Ele tinha que viver afastado, ele não podia se aproximar da sociedade. Ele era um excluído, né? Não tinha acesso a absolutamente nada. Ele vivia dependendo da misericórdia e da compaixão dos outros, não é? E esse homem, de alguma maneira, ele estava por ali, né, meio que escondido, eu não sei. Ele estava ouvindo a mensagem de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo desceu, ele deu a volta, ele interrompeu a caminhada de Jesus e se lançou aos pés de Jesus e adorou a Jesus, reconheceu: Senhor, se tu quiseres, em ti há poder. Ele reconheceu que em Deus, que em Cristo Jesus, havia poder para purificá-lo daquela doença. Mas não é só uma questão de purificar da doença ou curar da doença. Ele reconheceu em Cristo Jesus o poder para restaurá-lo à condição de plena comunhão com Deus e com os seus irmãos. Não é a cura pela cura. É a cura que traz consigo a restauração, a reconciliação, a oportunidade de uma nova vida, a oportunidade da continuidade da vida interrompida pela doença, pelo afastamento, pelo problema qualquer ele que seja. E esse homem reconhece em Cristo Jesus o poder. E nós também fazemos essas perguntas. Reconhecemos em Cristo Jesus o poder para, ele tem poder para. O que nós nem sempre conseguimos entender ou saber é se é da vontade dele a manifestação daquele poder, daquele milagre, daquela bênção, daquela cura, daquela libertação para as nossas vidas. Senhor, se tu quiseres, se for da tua vontade, podes. Há poder em ti para realizar, mas se o Senhor quiser usar esse poder,
E o que Jesus responde para ele? Sim, eu quero. Eu quero. Fique purificado, seja limpo, seja santificado, seja restaurado, seja curado, seja renovado, seja volte à vida, volte à liberdade, volte à sua família, volte a viver, volte para os seus amigos, volte para Deus, volte para a fé, volte para a plena comunhão. Essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, refletindo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre vários textos, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente, nós devemos restaurar a nossa mente, nós devemos exercitar e dominar a nossa mente, a nossa consciência, para que nós possamos experimentar nas nossas vidas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a vida daquele que nele crê, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E esse homem aqui, excluído da vida, excluído da família, excluído da sociedade, excluído da religiosidade, da espiritualidade, por uma imposição, por uma necessidade de restrição, de não permitir que uma enfermidade se espalhasse, que contaminasse a todos, a lepra passa então a ser usada como referência física da natureza do pecado, né? Do pecado nosso em relação a Deus, que faz com que vivamos à margem da comunhão que Deus tem para nós, que vivamos à margem do amor de Deus, da comunhão com Deus, do pleno e livre exercício dos dons espirituais que Deus tem para as nossas vidas. Nesse contexto, em vários outros contextos, a lepra passa a exemplificar, né, servir de exemplo para como o pecado pode ser algo que nos impõe restrição, nos afasta de Deus, nos afasta daqueles que nos amam, e se tomar o devido cuidado, ele é um agente contaminador. O pecado é um agente de contaminação. Jesus purifica esse homem, Jesus cura esse homem, e o texto declara, eu gosto desses textos, porque nesta ocasião e em várias outras ocasiões, quando Jesus purificou um pecador, quando Jesus purificou alguém doente, especialmente alguém com a lepra, a Bíblia declara que Jesus estende a mão, ou seja, que Jesus toca naquele indivíduo. Porque uma pessoa assim, doente, ela vivia profundamente isolada, afastada de tudo e de todos. Tá? Mas Jesus, no ato de restaurar, ele toca. Ele toca naquele indivíduo, ele toca naquela pessoa e manifesta, e declara, e afirma para ele e para toda aquela multidão que está ali olhando. Né? Alguns talvez já pegando pedras, outros um pedaço de pau, né? Um outro ali iniciando uma revolta, onde já se viu, some daqui, talvez alguém gritando, né? Alguém ameaçando de alguma maneira. Jesus fala para o enfermo e fala para a multidão que está ali em volta: é da minha vontade que você fique curado, que você seja curado. E aquele homem é milagrosamente curado instantaneamente. Instantaneamente. Não é um processo de cura, é um ato de cura. É algo que ocorre no terminar de falar, ao Jesus completar a frase, aquele homem não tinha mais nenhuma enfermidade. E veja como Jesus não despreza a religião, ou a religiosidade judaica, ou a lei dos judeus. Jesus nunca desprezou a verdade. Jesus nunca desprezou ou menosprezou a palavra de Deus. Jesus nunca se colocou contra os rituais, contra as cerimônias ou contra as tradições genuinamente firmadas na palavra de Deus. Jesus se colocava contra as corrupções do que a palavra de Deus ensinava. Mas quanto à verdade da palavra de Deus, Jesus nunca fez oposição ao judaísmo. Nunca fez oposição nenhuma. Ele disse para aquele homem que foi curado: fica quietinho, fica em silêncio,
Não queria propaganda desnecessária. Não queria nenhuma propaganda desnecessária para si, porque ele já tinha proposto no seu ministério o que ia fazer, para onde iria. Você fica em silêncio, vai até o sacerdote e oferece o sacrifício cerimonial que a lei de Moisés instituiu. Porque era o sacerdote a pessoa responsável pela identificação, eram sacerdotes. A pessoa que estava com suspeita de lepra, ela era levada, o sacerdote fazia uma série de testes, de exames lá, aguardava um período e, pela observação, é lepra, você está excluído, você está fora. Mas a palavra de Deus previa, nas escrituras judaicas, previa que essa pessoa assim, doente, assim contaminada, podia ser curada por Deus, podia ser restaurada. E ao ser curada, ela deveria procurar o sacerdote para que ele a declarasse curada da enfermidade e purificada a ponto de poder restaurar a sua vida de plena comunhão com Deus e com os seus, exercer a sua fé, exercer a sua vida, manter-se vivo nas suas tradições. Então Jesus não manda ao homem que foi curado desobedecer os mandamentos da palavra de Deus, muito pelo contrário, porque o favor de Deus que alcançou aquele homem. E ele deveria reconhecer, de acordo com as tradições que ele havia recebido na legislação, na religiosidade, nas tradições judaicas, oferecendo um sacrifício, dependendo da condição do cidadão, na condição de pobreza, 2 aves eram levadas, né? 2 aves, dois pombos, 2 aves que é muito fácil, né? Só armar a arapuca e levar lá. Se a pessoa não tivesse recursos, ele precisaria só um pouquinho de tempo e paciência para apresentar-se perante o sacerdote, reconhecendo o favor de Deus para a vida dele. Mas nós falamos desse texto aqui no que diz respeito à nossa dificuldade ao nos aproximarmos de Deus, a nos aproximarmos de Jesus Cristo, com relação qual é a vontade dele. Não o poder. Não temos dificuldades de reconhecer em Deus poder. Não temos dificuldades para reconhecer em Cristo Jesus poder. Mas muitas e muitas pessoas têm grandes dificuldades em reconhecer qual é a vontade de Jesus para a sua vida, para a sua própria vida. Aí os textos da palavra de Deus nos orientam a transformarmos a nossa mente, a renovarmos a nossa mente. E como nós podemos? Como nós podemos exercer isso? O que nós podemos fazer, o que nós devemos realizar para que a nossa mente seja mudada, para que o nosso modo de pensar seja transformado, para que as nossas faculdades mentais, né, a nossa consciência, para que a nossa consciência seja mais facilmente iluminada pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus. As pessoas falam pensar biblicamente, pensar de acordo com a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus, os textos sagrados, precisam fazer parte do nosso universo intelectual. As nossas memórias precisam ter acesso à palavra de Deus para que no momento necessário nós possamos recorrer àquela verdade e para que a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, exerça influência adequada e correta na nossa mente e na nossa consciência. Qual o primeiro ato, qual o primeiro plano? Confessar todo pensamento pecaminoso, todo pecado. Confessar todo pecado, isso já é óbvio, já tem que confessar mesmo. Não dá para escapar. Pecou, tem que confessar a Deus e se humilhar e chorar, se arrepender e evitar, né? E evitar o pecado. Agora, e no mundo dos pensamentos? Da imaginação. As ideias estranhas que surgem, os pensamentos que vêm à mente. Meu Deus, eu não sei. Sabe sim, sabe sim. São dos hábitos, são decorrentes dos hábitos que nós adquirimos e mantemos ao longo da nossa vida. A nossa mente,
ela precisa ser alimentada. E pensamentos estranhos, pensamentos que conflitam com a nossa fé, com as nossas convicções, são decorrentes da nossa dedicação a assuntos que nem sempre são os mais convenientes. Eu não vou dizer, como alguns, que você deve parar tudo e dedicar-se só à leitura, aos estudos da Bíblia. Não vou dizer isso porque não faz sentido. Você trabalha, você vive, você tem família, você se relaciona, né? Você vive numa sociedade. E o chamado mundo tem lá a sua força, a sua influência. Mas como nós vamos combater isso? Primeiro, confessando que no nosso universo imaterial, na nossa mente, acabamos permitindo algum espaço para pensamentos que são pecaminosos. E esses pecados que não tenham, mesmo que não tenha resultado numa ação, num ato, é uma semente que está lá plantada. É uma semente que está lá plantada. Pensamentos motivados pelo ódio, desejo de matar, né? Se eu pudesse, né? Essa pessoa merece morrer. Esse ódio incontido, mas só na sua mente, né? Não estou nem dizendo das palavras, estou dizendo que aqueles pensamentos de violência, aqueles pensamentos grotescos, aqueles pensamentos de. Esses pensamentos todos devem ser confessados a Deus. Nós devemos buscar o amor de Deus e o perdão de Deus até para o nosso universo, para o nosso espírito, para a nossa alma. A primeira carta de João acaba falando sobre esse assunto. Tiago, Pedro e João. João sempre fica depois de Pedro. E Tiago ganhou a proeminência e acabou ficando primeiro aqui nos escritos. A primeira carta de João, no capítulo 1 aqui, João fala sobre a necessidade de confissão de pecado para manter-se uma mente purificada e uma comunhão com Deus. Se declararmos que não temos pecado algum, estamos mentindo, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós queremos permanecer na verdade que é Jesus Cristo e queremos que a verdade permaneça em nós. Queremos que o Espírito Santo tenha facilidade em agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tá? Nós pecamos. E até os pensamentos podem despertar essa semente pecaminosa e ser um obstáculo para a vida de todos nós. Nós devemos sempre recorrer ao auxílio divino, ao auxílio de Deus. Nós devemos recorrer ao auxílio do Espírito Santo para mudarmos o nosso estilo, a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar, né, aquilo que nós ambicionamos, né, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós acreditamos, se nós colocamos isso em maior medida em comunhão, em sintonia com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, certamente isso vai facilitar para que as nossas vidas sejam guardadas, protegidas e guiadas pelo Espírito de Deus. Devemos confessar pecados porque nós pecamos. Porque nós pecamos. Não é só uma questão de nunca mais vou assistir televisão, nunca mais vou no cinema, não vou no teatro, né? Não vou encerrar a internet, não terei mídia social. Não, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Nós devemos confessar aqueles pensamentos pecaminosos que tendem a brotar de maneira a tentar corromper a nossa mente, a nossa estrutura espiritual, tendem a tentar enfraquecer a nossa vontade no servir a Deus e no adorar a Deus. O apóstolo Paulo sempre fala muito sobre quase tudo, a primeira carta dele, a primeira carta de Paulo,
aos de Tessalônica. Paulo, Filipenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo aqui 17, vejamos o que diz. Uma das maneiras estabelecidas por Deus para essa mudança de perspectiva e de hábitos, a partir do 16 diz: conservai permanentemente a vossa alegria. Essa alegria abundante, essa alegria radiante, é uma expressão, que denota uma vida cheia do Espírito Santo. É o mesmo que dizer, conservai a vossa alegria, né? Conservai a vida cheia do Espírito Santo. Mantenha-se firme na fé. Não permita que a esperança em nada diminua no seu ser. E no 18, no 17, ele diz aqui: orai constantemente. A oração deve ser uma prática constante nas nossas vidas. Depois de algum tempo, você perceberá, você compreenderá que a oração passa a fazer parte da sua vida cotidiana. Deixa de ser um exercício de passar horas em oração. Não estou dizendo que a pessoa não deve permanecer lá por um período de oração. Um período curto, um período breve, um período mediano, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Eu não especifico esse tipo de coisa. Já falamos sobre isso em outras ocasiões. Mas depois de algum tempo que você aprende a dominar a si, a administrar o seu tempo, você aprende que há tempo para a oração. Que priorizar a Deus, priorizar a oração, não diminui em absolutamente nada a sua capacidade de administrar a sua vida e executar as suas tarefas diárias, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa. A dedicar-se à oração não vai de maneira nenhuma afetar os seus compromissos, as suas responsabilidades, porque você encontrará tempo quando aprender a se dominar, quando aprender a se controlar e quando aprender a administrar adequadamente, de maneira saudável, o tempo que é igual para todos. O tempo que é igual para todos. E na prática da oração, no exercício da oração, você vai aprender que o tempo, ele se desenrola, se desenvolve de uma maneira não tão linear quando você está orando, quando você se entrega a Deus. Alguns minutos podem parecer horas, algumas horas podem parecer breves minutos, mas isso é uma questão de uma disciplina, de uma dinâmica, de uma persistência, de uma perseverança que vem na vida daquele que se dedica a obedecer a Deus com o tempo. Com o tempo, é sempre com o tempo, com exercício constante. Mas o apóstolo está dizendo aqui de algo ainda maior, mais intenso que isso. A oração passa a fazer parte do cotidiano, da vida comum, da vida normal, da vida natural, do trabalho, dos afazeres, o viver em oração. O viver em oração. O exercício das suas tarefas, das suas obrigações, das suas responsabilidades, inclusive a oração incessante, a oração contínua, a oração permanente, a oração vigilante, a mente consciente da presença, da realidade de Deus e do amor de Deus. Isso levará, com toda certeza, um pouco mais de tempo do que o domínio do tempo necessário para a oração. Esse orar constantemente, ou estar constantemente em vigilância, em oração, isso virá com o tempo, isso vem com a vida, isso vem com a prática, isso vem com o exercício, isso vem com o discernimento de que alguns embaraços, algumas dificuldades na sua vida, em qualquer área que seja a sua vida, um breve momento de oração te traz a luz, a força, a energia necessária para seguir adiante, para superar aquele pequeno obstáculo, de maneira a impedir que ele se torne uma montanha depois.
né? O segredo da vida é impedir que uma pedra se torne um cisco. O grão de areia não pode se transformar numa montanha. Passe por aquele obstáculo o mais rápido possível. Não deixe que ele afete a sua vida ou que ele paralise você. Essa transformação de consciência, essa renovação da mente, vem por esses métodos aqui. E o apóstolo continua dizendo: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Manter-se grato a Deus em toda e qualquer circunstância. As pessoas não gostam, mas a Bíblia não diz que você tem que gostar. A Bíblia diz que você precisa aprender a ser grato a Deus em todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Essa consciência de gratidão a Deus, esse reconhecimento do amor de Deus de maneira constante, deve ser exercitado de tal maneira que nós possamos viver em gratidão a Deus pelo dom da vida, pela vida, pelo privilégio de conhecer a Deus, pelo privilégio de saber da salvação proposta por Deus em Jesus Cristo. Reconhecer-se como amado de Deus, objeto do amor de Deus, objeto da graça e do favor divino, isso gera essa gratidão. Não apagueis o fulgor do Espírito, né? Não permitir que a chama se apague, né? Manter a dinâmica espiritual, manter-a viva. Isso tem muito a ver com uma figura do Antigo Testamento, né? De que o fogo do altar não devia nunca se apagar, não devia nunca se apagar. Um dos deveres lá dos religiosos era manter essa chama sempre acesa. Nunca, não se reacendia o fogo do altar. Não era aceso pela manhã. Era o mesmo fogo que devia se manter contínuo, constantemente. A responsabilidade era manter o combustível ali para que a chama permanecesse viva. Porque nós nascemos ou renascemos para uma verdade espiritual. E nessa caminhada, nessa jornada, não há espaço para a morte e nova ressurreição. Ah, morri. Ah, Deus me trouxe de novo à vida. Ah, eu acho que eu vou acabar morrendo de novo. Não. A vida de plenitude, sustentada por Deus, ela não pode ser apagada. Ela não pode ser apagada. O ser humano foi criado para a eternidade. A mortalidade faz parte do processo. Na morte, nós nascemos para a eternidade. É isso que nós acreditamos, é isso que muitos acreditam. A questão fundamental é com quem estaremos na eternidade. E o Evangelho de Jesus Cristo se nos apresenta como uma garantia de que na eternidade estaremos nos braços do Pai, no seio de Abraão, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não podemos apagar o Espírito, não podemos desprezar a palavra de Deus, não podemos, diz o apóstolo, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom, e afastai-vos de toda a forma do mal. Não desdenhar da palavra de Deus. Não fazer pouco caso da palavra de Deus. Dedicar-se ao estudo. Dedicar-se ao estudo. Dedicar-se à meditação. Dedicar-se à contemplação. O alimento para a nossa mente, o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus, que é apresentado aqui como profecia. A verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, ou o Deus que se revela ao pecador, declarando a sua vontade, o seu propósito de salvá-lo em Cristo Jesus. Não tratar com desdém, com descaso a palavra de Deus. Não é ter um lugar especial para a Bíblia na sua casa. É ter um especial para a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Assim nós estaremos, né, principiando nesse processo de renovar a nossa mente, de aprender a pensar em termos da palavra de Deus
Isso leva tempo? Isso leva uma vida, na verdade, tá? Isso leva uma vida. Isso não é uma coisa de uma semana, um mês, ou de um curso aí, né? Não. Isso é, isso é uma declaração de propósito para uma vida. E a palavra de Deus, ela não será derrotada pelos nossos pensamentos ou por qualquer outras informações ou mensagens. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia de acrescentar a palavra de Deus na nossa educação intelectual, tá? Não basta bons livros, bons escritores, bons filmes ou um bom conteúdo. A palavra de Deus é o mais adequado, o mais importante, o conteúdo recomendado para que a nossa mente seja restaurada, para que os nossos pensamentos sejam protegidos e, portanto, não sejam corrompidos pelos pensamentos comuns que atingem a todos. Porque nós não podemos viver com o olho vendado, o ouvido tapado e boca fechada. Nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos desenvolver as nossas atividades. Se nós queremos falar, se nós queremos apresentar a nossa verdade, nós precisamos estar dispostos a ouvir algo do que as pessoas têm a dizer. Ainda que sejam coisas terríveis, horríveis. Mas como vamos ganhar espaço, respeito, para anunciarmos aquilo que acreditamos se nunca damos ouvidos a ninguém? Quer aparecer de sopetão, fazer uma declaração bombástica e rapidamente ir para casa? Não, não é assim que as coisas acontecem. A transformação da nossa mente, voltando-a para a palavra de Deus, moldando os nossos pensamentos ou criando espaço para que pensamentos dirigidos pela palavra de Deus habitem com mais facilidade na nossa mente, na nossa consciência, nos torna aptos a superarmos os desafios que não são materiais, os desafios que são intelectuais, né? Os desafios que são de ordem teórica, os desafios que dizem respeito à facilidade com que, no mundo de hoje, Satanás tem facilidade para infiltrar pensamentos equivocados na mente de todos, na mente de todos. Criar confusão, criar discórdia, estimular o ódio, estimular a vingança, né? Incitar a ambição desmedida, descontrolada, tentar fazer com que o pecado se apresente como algo que faz parte do plano de Deus, porque não faz parte. Não adianta. O amor de Deus não contempla o pecado. O amor de Deus não traz para Deus o pecado. O amor de Deus alcança o pecador e resgata o pecador do poder do pecado. Tá? O amor de Deus transforma, renova e restaura. Vidas restauradas também significam mentes restauradas, intelectos transformados. Dedicando-se à palavra de Deus, está aí um caminho aberto para o crescimento na fé e no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe e uma boa tarde.